Olá, pessoal. Voltamos aqui para a nossa segunda live com o Hélio Itapema e a Raquel da Clínica Itapema, falando sobre os principais desafios e problemas do cavalo de hipismo. Então, voltamos com todos vocês. Infelizmente, a live só tem 1 hora, mas a gente segue por aqui para tentar responder as perguntas todas e também trazer outras curiosidades que a gente preveu aqui na pauta. Então, o Hélio e a Raquel já vão nos chamar aqui para que a gente faça a conexão. E perguntas, continuem mandando, a gente vai tentando responder na medida do possível. Estão entrando já? Pronto, deu certo. Então, a gente estava falando dos tratamentos para recuperação de muitos cavalos que conseguem voltar ativa, né, como atletas. A gente está aparecendo aí, Carol? Você está vendo a Sim. gente? Está normal? Ah, ótimo. Então, porque aqui está um. Agora ficou pior. Ficou um Porque agora blackout. ficou um blackout, Não sei ficou o que tá totalmente preto o acontecendo. meu celular. Eu não sei o que está acontecendo, Gente, mas. não, tá Ó, normal aqui. essa é. Então, que ótimo. Essa égua aqui, eu vou tentar mostrar, ver se vocês conseguem ver. Tá. Tá vendo? Dá para ver? Levanta ele um pouquinho, por favor. Levanta ele. Aí, perfeito agora. Você está vendo Ah, a tá placa que vendo? está no. Sim. Entendeu? Essa égua fraturou completamente o olecrano, assim, esfarelou o olecrano dela. É um osso que fica na mão do cavalo, bem próximo aqui à axila dele. Ficou Tá. muito bom. O proprietário topou operar ela. A gente operou, colocou essa placa, parafuso. 6 meses depois ela estava sendo montada. Então, Caramba, hoje, que legal. eu uso bastante um termo aí, cara, o que eu discuti hoje com dois estagiários que devem estar assistindo na primeira, pelo menos eles entrarem, não sei se agora eles estão vendo, mas eu falei para eles, a gente tem que ter um desafio. Se a gente não se sentir desafiado, eu acho que é isso que dá vontade, né? E, pô, você pega uma égua dessa, te dá aquela vontade de desafio. Você fala, não, eu vou ganhar, cara, vamos tentar, vamos tal. Isso aí é um fator até, que a pergunta que fizeram, para convencer o proprietário, de chegar para o proprietário e falar assim, olha, negócio é o seguinte, eu acho que vale a pena. Porque ninguém gosta de ser desanimado. Você, como Sim. proprietário, acho que sabe bem disso, né? Ninguém gosta de ser desanimado, tipo, ah, não tenho o que fazer. Desde que tenha, não enganar ninguém. Mas desde que tenha o que fazer, eu acho que vale a pena ter a pessoa falar, olha, eu acho que dá, acho que vale a pena. Essa aí o dono não queria operar, para você ter uma ideia. Falou que estava muito caro, a cirurgia, tal, tá. Acho que ficava em torno de R$ 10.000 a cirurgia com Tá. o pós-operatório, tá? De 60 dias. Aí eu sentei com ele e falei assim, poxa, quanto você paga por mês aqui no centro de treinamento? E a égua tava. Aí ele falou assim, pô, tá saindo R$ 2.500 por mês. Eu falei, então a cirurgia pós-operatória não são 10 mil, são 5 mil. Porque você já vai gastar 5 mil nesses 2 meses com a égua aqui. Sim, Entendeu? é E exatamente. você vai estar gastando 5 mil, você acha que não vale a pena? A égua talvez volte para o esporte, tal, tá. Ele falou, pô, vendo por esse lado, vamos tentar então. Aí ele topou levar a égua ficou bem. No final das contas, pô, o cara criou uma confiança enorme com a gente, né? Ele está com o cavalo de Minas Legal. Gerais, ele é de Belo Horizonte, e trouxe um cavalo para a gente tratar agora aqui para São Paulo, entendeu? É um cara super bacana, super. E no final deu tudo super certo, agora está correndo prova, está super bem. Então, assim, depende muito do ligamento e depende do tipo de ficatura. Tem ficatura que inviabiliza, sem dúvida, entendeu? E tem ligamento que inviabiliza o retorno ao trabalho. Mas tem ligamento que a gente tem tratamentos hoje super efetivos, super efetivos. Nesse Agora, ponto, por exemplo, dos avanços assim de veterinária, vocês acham que muita coisa mudou, né? Quer dizer, e cada dia muda. Você tem tecnologia nova para sistema locomotor, por exemplo, já bastante avançada, né? sem dúvida, avançou muito para você ter uma ideia, sei lá, uns 12, uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, a gente não falava de radiografia digital aqui no Brasil.
que você bate a imagem ali perto do disparador e vem a hora na tela. Eu, quando comecei a namorar o Hélio ainda, a gente ia muito em hospital, na rede pública, para revelar as imagens que a gente fez no ar, para ver se deu tudo certo para poder seguir, porque muitas vezes o raio-x não ficava bom e a gente tinha que retornar e radiografar tudo de novo para depois ir lá e revelar as imagens. Então, é um prazo tão curto de tempo e tanta coisa já mudou em tantos sentidos, né? Não só no raio-x. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem, ó, para você ter uma ideia, ressonância, tomografia, raio-x digital, termografia, cintilografia. Então, a gente tem uma série de exames que aperfeiçoaram o diagnóstico de uma forma absurda. Absurda, absurda. Hoje a gente tem um hospital no carro. Então, quando eu fiquei na Alemanha, eu fiquei impressionado com o fato de você conseguir chegar no diagnóstico em 1 hora de um cavalo. E hoje a gente tem essa facilidade aqui no Brasil. Você tem no carro um hospital, então você faz ultrassom, raio-x, tudo ali na hora, ressonância não, ainda, né? Mas assim, você consegue chegar no possível diagnóstico em 1 hora de um cavalo. Coisa que antigamente era impossível. Você tinha que tirar o raio-x, revelar o raio-x. Poxa, você imagina, eu hoje atendo no Acre, como eu disse, eu estava em Bauru, fazendo atendimento em tudo que é lugar. Imagina antes, eu ia tirar um raio-x, aí eu vinha para São Paulo, revelava o raio-x, ligava para o proprietário e falava, olha, o tratamento seria legal infiltrar o cavalo. Aí tinha que voltar outro dia. Voltar dali uma semana, 10 dias, para infiltrar o cavalo. Hoje, em 1 hora, você vai, trata, faz e embora. Então, em tudo, eu acho que melhorou muito, muito. Não, além do fato de que houve revisão de muitas formas de tratamento das coisas. Então, avançou o conhecimento dentro da veterinária. Então, o que acontece? Antigamente, você achava, por exemplo, de tendinite. Que o tratamento de uma tendinite, basicamente, consistia em deixar o animal parado, né? Você ficar em repouso. Massagem, gelo, o único método de fisioterapia era gelo. Então, hoje em dia a gente sabe que não, a importância do exercício controlado, que é tão importante quanto fazer o acompanhamento do tratamento, a fisioterapia, é você ter um exercício controlado. A gente sabe que é pior deixar o animal completamente parado do que deixar ele com movimento controlado, a questão das fibras, da elasticidade. Então, bastante coisa evoluiu realmente em questão de diagnóstico e de tratamento também. Não, isso é um ponto positivo, né? Essa questão do... Então, a gente já falou do raio-x depois que nasce o cavalo. E tem mais alguma coisa... Vocês estão rindo do quê aí? Foi isso que a Pete escreveu de búbica. Cadê tá gritando? Dinâmica, ela quis dizer, mas realmente são tratamentos dinâmicos. Desculpa, o que você estava falando? Reabilitação, é verdade, eu vi aqui. Não, a gente falou, tinha aqui uma pergunta sobre a questão do raio-x quando nasce e depois, mas a gente já respondeu, né? Já respondemos, acho. Da Letícia, Não. acho que foi a Letícia Moraes que perguntou. Letícia, você pode repetir para a gente, por favor? Você falou da importância do raio-x quando nasce o cavalo e depois para tratamento, enfim, ela repete aqui para a gente, só para a gente poder responder na totalidade. Bom, liga, acho, né? O que? Desculpa. A da Liga, sim. Mas a gente já vai falar. A gente vai seguindo a pauta aqui da Liga e desse desafio do diálogo com o dono, que é sempre assim, de repente você tem um dono maluco, aí o cara, não tô nem aí, quero entrar na prova, tal. Mas isso a gente pode também deixar, que acho que é um tema legal, que vocês têm 2 clientes, né? O cavalo e o dono. Eu acho que o dono é muito mais complicado que o cavalo. Então, vale discorrer um pouquinho sobre isso. A questão de problemas respiratórios, acho que também vale a gente citar do cavalo de hipismo que vocês comentaram, os principais, assim, que são... E aí eu acho que é importante, por experiência própria,
você ter quem está na lida do dia a dia, o tratador e vocês que estão sempre com eles também, isso é muito importante ouvir vocês e juntando com o que a gente sente montando os animais, né? Às vezes uma tosse, não negligenciar uma tosse, a tosse pode ser algo que pode se desenvolver ou não, também a questão de medicamento, para não entrar logo com uma dose cavalar de um medicamento X, porque você fica sem artifício, se a coisa piorar, acho que pode falar um pouco sobre isso também no caso respiratório agora. Sem dúvida, Carol. Eu acho que é muito importante isso que você falou. A gente tem muitos problemas respiratórios, tá? Problemas alérgicos em cavalo de pismo são muito comuns, pelo fato deles ficarem estabulados muito tempo, por essa fase seca que nós estamos passando agora, os cavalos desenvolvem uma tosse alérgica, esse tipo de coisa é muito comum e nos atrapalha e tem uma queda muito grande de performance do cavalo por problemas respiratórios. Isso, sem dúvida, acho que são dois os problemas que a gente mais encontra em cavalo de esporte, que é esse, a DPLC, a orva, né, a obstrução, que é uma espécie de uma asma no cavalo, uma tosse alérgica no cavalo, e acho que o outro problema é a hemorragia pulmonar, né, que a gente fica são mais. os dois principais, claro. Tem ocorrência de pequenos quadros, como se fossem quadros gripais, né? Entra no que você falou a respeito do animal estar tossindo, mas de maneira geral, de mais relevante, assim, acho que é a orva, que é essa doença degenerativa. Fala de novo, Raquel, que falhou um pouquinho. Orva? Fala de novo o nome dela, por favor, que falhou um pouco. Isso, orva. Orva significa obstrução recorrente das vias aéreas. Ah, tá. Então, basicamente, é o que o Eli falou, é um quadro alérgico que pode ou não se agravar no decorrer dos anos, pode ser uma coisa esporádica que aconteceu uma vez e não acontecer depois novamente. Às vezes o animal pode apresentar esse quadro transitório, vamos supor, você trocou. Peraí que travou, mas acho que vocês já vão voltar. Vocês ouvem a gente? Peraí que já vamos voltar, que deu uma travadinha. A gente está falando aqui, para quem entrou agora, sobre os principais problemas aí, né? As principais afecções que acometem da respiratório, tá? Então a gente já vai continuar, a internet não nos ajudou, mas vamos seguir aqui. Então já tratamos sobre os principais desafios aí de problemas locomotores, a questão do casco, também bastante delicada e importante para o cavalo de pismo, e agora estamos falando sobre os problemas respiratórios, né? Então falamos sobre a questão da tosse alérgica, a questão da obstrução das vias aéreas, que também é outro fator importante para ser observado. E, pessoal, acho que é interessante a gente relembrar aqui, o Hélio e a Raquel já vão voltar, o fato de que precisamos estar sempre atentos, né, a qualquer sinal que os animais nos deem, os cavalos, os cachorros, porque eles dão sinais e a gente, tendo condição de agir rapidamente, a gente consegue ajudá-los logo no início de alguma complicação. Então, observem seus animais, eles dão sinal e geralmente quando a gente fica atento a esses sinais, a gente consegue resolver os desafios de saúde com eficiência. Vamos lá que eles acho que caíram aqui, mas já estão voltando. Quem tiver perguntas, por favor, nos mandem aqui, de modo que a gente consiga responder essas perguntas para vocês. Tem uma pergunta, eu queria pedir para... tinha uma pergunta que a gente não conseguiu responder do raio-x. Deixa eu achar ela aqui para ela passar para a gente de novo a pergunta. Letícia, você conseguir passar a sua pergunta de novo? Por gentileza, a gente responde para você, tá? Que acabou não dando tempo. Peraí que eles já estão entrando de novo. A internet não está ajudando. Obrigada, Letícia, eu vi aqui. Obrigada. A gente vai responder para você.
Peraí que eles estão entrando. Aqui. Pode deixar, Letícia. Demorou! Vocês estavam me vendo, Nossa, é isso? a gente estava te vendo, a gente estava de espectador. Ah, entendi. Eu tentando falar, né? Eu tentei não falar besteira. Mas a Letícia, ela mandou de novo a pergunta aqui pra gente, ó. Então vamos lá. Para fazer diagnóstico precoce de deformidades flexurais, você indica raio-x logo após nascimento? E o que acha da kinesiotaping para o tratamento? A gente vai voltar um pouquinho para essa pergunta, aí depois a gente retorna à questão respiratória, tá? Sensacional. A Kinesiotape veio muito para ajudar. A Solange Micael tem alguns trabalhos muito legais com Kinesiotape para desvio angular em potro, tá? A contratura de tendão, desvios angulares ou até contratura de tendão, é legal associar o diagnóstico ao raio-x, sem a menor dúvida. E basicamente é isso. Eu acho muito bom, sim, o raio-x antes logo após o nascimento, quando você tem alguma suspeita de desvio angular, e a associação do kinesiotape em vários níveis de lesão, de desvio angular, eu acho muito bacana. Desvio angular é quando o potro nasce com a pata tortinha, tá, Carol? Então, isso que eu ia perguntar. Quando o potro nasce com pata torta. É como se, sei lá, no caso do ser humano, né, tem que usar a botinha, aquelas coisas para corrigir a pisada, é meio que nesse sentido, né? Exatamente. Isso. Então, no cavalo a gente usa muito ferrageamento e a kinesiotaping hoje ajuda bastante. Tá. Não, então respondemos aqui. A gente está falando dos dois problemas principais respiratórios aí que a gente falou da alergia, da obstrução das vias aéreas. Aí vocês colocaram que isso, em termos de rendimento do animal, é bem, bem delicado, né? Porque ele pode cansar mais rápido. Não, e aí dúvida. E aí acho que valeria a gente usar como exemplo, só para o pessoal que não está muito acostumado também com os cavalos, que tem gente aqui, tem alguns clientes Pets and Friends muito fofos que entraram, que talvez não tenham mais relação com cachorros, com gatos, e aí tem uma coisa interessante que para todos os animais, assim como para a gente deveria, eu tenho aprendido que vale a pena. Você, quando vai tratar qualquer coisa, não tratar de uma maneira imediata com algum medicamento que seja a sua cartada final, né? Acho que vocês têm muito dessa cultura de tentar aliviar a dor e dar o conforto sempre de forma gradativa. Acho que se a gente puder falar um pouquinho sobre isso é interessante. Os medicamentos são muito bem-vindos, sim, mas não dá para a gente entrar com, sei lá, um tratamento de choque logo no primeiro momento, né? Não sei se a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não, podemos. Na verdade, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Claro que cada caso, cada momento requer um tipo de atitude. Às vezes a gente realmente está numa situação crítica e você tem que intervir, fazer um tratamento mais forte, mais agressivo, mais um tiro de cartucheira, né? Que você vai ter com um monte de medicação. Mas isso são situações pontuais, né? Então, acho que, de maneira geral, eu aprendi isso muito com o Hélio, e eu sou super dessa opinião que é muito legal a gente fazer as coisas por etapas e cumprir as etapas, tanto para você chegar num diagnóstico, quanto para você fazer um tratamento. Em que sentido que eu digo isso? Você tem que respeitar essas etapas e muitas vezes é o que a gente estava falando até da parte de casco. É o que a gente estava falando mesmo da parte de casco, porque se você chegar e fizer a etapa número 1 e essa etapa número 1 resolveu, você muitas vezes sanou um problema sem ter que dispor de outros recursos até que podem ser onerosos, podem ser até caros, né? E além de caros, eu acho que é legal você ter cartas na manga, né, Carol? Isso depende muito da paciência do proprietário, isso sem dúvida, entendeu? E da paciência do momento que o cavalo está passando. Em determinados momentos, vamos supor, uma égua, eu estava tratando uma égua do CCE que ia saltar seletivo para as Olimpíadas, entendeu? Ela não tinha tempo para perder. A gente não podia
pensar, é evidente que o bem-estar animal sempre está em primeiro lugar. A gente tem que preservar o bem-estar animal e eu perco o cliente, mas eu não vou passar por cima da minha forma de trabalhar, da minha forma de atuar, e preconizando isso. Acho que o bem-estar animal é em primeiro lugar. Só que aí você não pode falar, olha, vamos colocar essa ferradura, deixar parado 2 meses, porque a gente vê se vai melhorar. A gente tem que colocar a ferradura e no dia seguinte cortar o animal para ver se ele está bem, se ele vai trocar a ferradura e vamos para cima, entendeu? Claro. Então depende muito do momento e da patologia que você está tratando. Tem determinadas patologias que você também não pode ficar, vamos tentar mais isso, tentar mais... Ele tirar a última carta da manga e jogar na mesa. Falar, vamos lá, porque a gente não tem tempo para perder. É um papo esperar. E algumas patologias, sim. Se você usar um tiro de cartucheira, eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro direitinho disso do pediatra que me atendeu. Eu estava tomando, acho que Tilenol, ele falou, está dando tiro de espingardia de chumbo no elefante. Entendeu? E eu acho que o viés disso é você dar tiro de cartucheira numa formiga. Entendeu? Sim, então eu acho que não vale a pena você tratar o animal com um tiro de cartucheira numa patologia pequena. Entendeu? E o contrário também vale nesse sentido. Então acho que você tem que ter bom senso nesse momento. Entendeu? Mas, sem dúvida, tem que tomar cuidado, principalmente com medicamentos que podem causar algum mal. Então, isso tem que inclusive com medicamentos que não podem ser feitos no concomitante, porque muitas vezes, pelo menos o que eu vejo assim, eu sou leitora de bula profissional, eu amo ler uma bula. Adoro ler bula. E muitas vezes as pessoas ignoram a questão de que tem medicamentos que não se combinam, não podem ser dados juntos, ou porque anulam o efeito do outro, ou porque potencializa o efeito do outro. Além do fato, né, da responsabilidade que a gente sempre tem que falar que medicamentos humanos são medicamentos humanos, medicamentos veterinários são medicamentos veterinários. Então, tomar muito cuidado com isso, de achar, puxa, quando eu tenho dor de cabeça ou quando eu tenho isso, eu faço tal coisa, eu vou dar um Tilenol pro meu cavalo, eu vou dar um não sei o quê, porque cada espécie tem as medicações que podem e que não podem ser utilizadas. A gente acabou de falar das particularidades do trato gastrointestinal do cavalo. Então, você imagina, uma mudança do pH do trato gastrointestinal pode levar a uma cólica e pode matar o cavalo. Então, quer dizer, tem uma besteirinha. Essa semana a gente estava conversando sobre tratamento de flúor para dente de cavalo. Eu falei, não, não vamos mexer no pH do trato digestório do cavalo. Vamos manter ele dentro do padrão dele, porque você pode ter um problema muito sério com uma mudança desse tipo. Que é justamente esse sistema, né? Ele é um ser vivo, então ele tem um sistema que precisa ser levado em consideração sempre para cada decisão que vocês vão tomar. Aproveitando esse gancho da cólica rapidamente, tem uma pergunta aqui da Lisa sobre a nutrição. O quanto que a nutrição, uma vez que ela seja adequada, ela pode prevenir o cavalo atleta de uma incidência de cólica, ou amenizar, ou, enfim, ajudar no equilíbrio, talvez, do sistema, não sei. Na verdade, tem total relação, é super importante uma alimentação balanceada e além da alimentação balanceada, com os horários certinhos que o animal está acostumado. Então, tanto a questão da nutrição quanto a questão do manejo, elas são intimamente ligadas e são primordiais para você evitar quadros de cólica, sem dúvida nenhuma. Não vai minimizar, tá? Sim. Mas não vai eliminar. Infelizmente, não vai eliminar. Uma deitada na cocheira pode causar uma torção. Infelizmente, o trato digestório do cavalo nasceu para dar problema. Infelizmente. Então, assim, vai minimizar os riscos, entendeu? Vai diminuir muitos riscos. Mas não quer dizer que vai eliminar 100%. Não, mas
assim, a gente já atendeu em locais onde na propriedade o rapaz se queixou, estava tendo muito caso de cólica. E perguntou para a gente se o problema era a água. E a gente até foi com o intuito de examinar a água, só que quando a gente chegou lá, os cavalos dele comiam 8 quilos de ração em É, 2 pratos. 9 quilos de ração em 2 9 quilos de pratos. ração em 2 pratos. Então, assim, é uma quantidade absurda de ração que os animais comiam. Acho que a gente até chegou a analisar a água de qualquer maneira, né? Porque ele não acreditava que o problema era a quantidade de ração que os cavalos estavam comendo, que estavam predispondo eles à ocorrência de tanta cólica. Não, e na água tinha larvas. E na água tinha larvas na água, então Nossa manejo muito. Senhora, gente. Tudo errada, sabe assim? Então, quer Ai, dizer, predispondo a ter problemas. Aí sim. você está fazendo um coquetel molotov para o cavalo ter problema. Agora, se você tratá-lo assim, o manejo alimentar do cavalo é essencial, sem a menor dúvida. É Que, essencial. Quanto mais refeições por dia ele puder comer, dividir em vários tratos, melhor. Trabalhar o cavalo. Lembra que a mãe falava, filha, você vai ter uma congestão. é Esse verdade. termo é super certo, super correto. A minha mãe nunca foi tão sábia como médica. Porque esse É. termo congestão é um termo correto usado para cavalo, porque congestão está levado a suprimento sanguíneo. Entendeu? E se você, quando eu trabalho com ela logo depois dele se alimentar, se o suprimento sanguíneo for para a musculatura, diminui o suprimento sanguíneo no intestino. Isso diminui a Ah, motilidade tá. para a. Então, todos esses cuidados são essenciais. Todos esses cuidados são essenciais. Claro que a gente manejo associado à alimentação, à boa alimentação, diminui 99% dos riscos de cólera. Isso, sem dúvida. Isso que a gente já está considerando aqui, no que a gente está falando, uma alimentação de um animal de esporte, uma alimentação de um animal de uma Ica Paulista, do Ica de Santo Amaro, que é uma alimentação extremamente balanceada, com rações já voltadas para o animal que pratica esporte, com suplementos também que são dados junto com essa alimentação. Isso sem mencionar alguns animais que, na verdade, não chegam nem a ser alimentados com ração. Aí o problema é maior ainda nesse sentido. E daí a importância, reiterando aqui, reforçando, perdão, da rotina, né? Essa rotina tanto de trabalho quanto do manejo e desse conjunto de agentes que estão envolvidos num dia a dia de um cavalo, né? O cavalo, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas ai que bonitinho, tá, vai lá montar, nem não imaginam a infraestrutura que se tem por trás para que se consiga mantê-lo bem sempre, né? E É com um verdade. super É um trabalho tratador, o constante. tratador é fundamental. Tratador e veterinário eu falo, não tem são nossos, porque são nossos olhos no dia a dia deles, né? E um olhar complementa o outro. Seguindo a pauta aqui, a gente depois a gente vai responder mais algumas questões, mas a gente já falou sobre as novas técnicas que auxiliam nos diagnósticos, a gente acabou falando bastante dela já, nos tratamentos de inovação, né? Nos tratamentos que são modernos, que eles também já citaram mediante algumas das afecções que a gente comentou. A questão do frio, né? A gente está entrando agora no inverno, estamos no outono, iremos para o inverno. Em relação à rotina do cavalo, ao manejo, à comida, tem alguma particularidade que chame a atenção? Questão de capa, por exemplo, que é bastante polêmica também, põe, não põe, tosa, não tosa, enfim, coisas assim que eventualmente influenciem diretamente no sistema, né, na natureza do próprio cavalo, pensando que originalmente ele vive liberdade, vive no pasto, aquela coisa toda. Vamos lá, então. Vamos por partes, na verdade, né? Porque você citou a questão das capas, claro que tem-se esse hábito nas hípicas de colocar capa nos animais, até por conta deles estarem sempre com o pelo curto, porque são tosados, então o pessoal acaba optando por colocar essa capa e protegê-los, mas originalmente eles são animais que gostam do frio, são animais que vivem no frio. Então,
não haveria propriamente essa necessidade. A gente acabou domesticando esses animais e mudando a rotina deles, então, por conta disso, usa-se bastante também as capas para proteger os animais do frio. Depende do frio, né? Depende do frio. A Raquel falou Sim, bem, porque eu tenho... Depende do frio. Eu acho que é o seguinte, quando você tá com um casaco, vai super bem uma capa. Quando você tá... Eu lembro na Alemanha que quando eu tava lá, eu tava na Luciana Diniz. E ela falou isso um dia até. Eu falei, poxa, será que tá frio para colocar a capa? Ela falou, você vai botar casaco? Eu falei, vou, tá frio para colocar casaco. Ela falou, então coloca a capa. Entendeu? Se você tiver sem casaco, tiver uma camiseta tranquilinho, o cavalo vai ficar confortável também, sem capa. Você vai colocar um casaco porque tá frio, bota a capa no cavalo que ele vai ficar bem. Eu acho que eu não vejo mal nisso. Também não vejo mal, mas assim, com essa virada de tempo, tem algumas questões que a gente realmente leva em consideração, né? Por exemplo, os seus animais, a gente sempre tem o cuidado de estar atento para evitar justamente que eles tenham esses quadros de tosse ou qualquer coisa que possa fazer com que eles percam o desempenho ou que eles tenham algum tipo de mal-estar. E nessa época a gente tem os problemas pertinentes a isso, aos quadros gripais, então bastante importante manter a vacinação para evitar de acontecer esse tipo de coisa. E uma outra coisa também bastante importante é que os cavalos no frio, muitas vezes eles diminuem a ingestão de água, porque, bom, a gente também bebe menos água. Verdade. Então, Verdade. isso pode predispor a quantidade menor de água que eles acabam ingerindo, pode predispor também a quadros de cólica. Então, também é uma coisa importante de se prestar atenção, observar, ver se a água está limpa, se não está muito gelada, onde que fica essa água, se fica fora da cocheira, se é dentro da cocheira. Até controlar o quanto ele está tomando de água. Se for possível, controlar se ele está ingerindo água normalmente ou não, porque pode levar a uma compactação, entendeu? Desidrata, o gastrointestinal compacta. E lembra daquela flexura de 6 centímetros? Sim. Para ali e fica parado e dali não vai mais. E às vezes não está ocupando uma mesa cirúrgica por causa disso, entendeu? Então é super importante. Além do ciclo de parasitas também, que é um momento bom para tratamento de verminoses, tal, porque é o momento em que o ciclo dos parasitas no pasto diminui. Por conta do tempo. Por causa do... Então, é um bom momento para tratamento de parasitas no cavalo. Então, eu acho que o fio é um bom momento para se tratar disso, entendeu? Mas o cavalo, em geral, como a Raquel disse, ele gosta do fio. Ele gosta do fio, eu acho. Ele é mais do frio do que do calor, né? A origem dele é do frio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o cavalo gosta do frio. E o cavalo de salto também. A gente tem que lembrar que a maior berço do cavalo de salto é a Europa. E Sim, Europa, o frio lá é bem mais pesado do que no Brasil, né? Os cavalos, quando chegam de lá, a gente tem que se preocupar mais com o calor do que com o frio. Enquanto do Brasil, você faz tropical. E essas mudanças de temperatura, por exemplo, que às vezes a gente teve ano passado, se não me engano, em junho, um pico, em setembro também, um pico de calor de quase 40 graus. Aí depois abaixa, vai para 20, sei lá. Pra gente isso incomoda, né? A nossa saúde, às vezes, ela apita quando você tem de 35 vai para 20, essas variações térmicas. Para eles também ou não tanto assim? Eu acho que para eles também nos dois sentidos, porque se você falar, ai, poxa, meu cavalo hoje amanheceu, fui caminhá-lo no começo do exercício, logo que começou o trabalho, eu achei que ele deu umas tossidinhas. E aí você me pergunta, isso pode estar relacionado a essa inversão térmica, a essa triagem? Sim, pode estar relacionado a isso. Da mesma forma como o que a gente acabou de falar em relação à questão da água também, né? Essas inversões térmicas fazem com que eles diminuam a quantidade de ingesta de água e também é um ponto bastante importante. Com o tempo,
com o tempo, a gente acaba tendo gráficos mentais, eu não tenho isso no papel, mas a gente tem gráficos mentais, do que você vai atender mais naquele mês. É muito engraçado. Agora com a Tá. pandemia, esse ano acho que vai ser totalmente atípico, está sendo totalmente atípico. Mas assim, no mês de julho a gente tem muita cólica por compactação, porque o cavalo bebe menos água por causa do inverno. Aí, o ano de julho do ano passado foi um ano atípico, então o cavalo tomou bastante água, porque não foi tão frio Foi quanto o quente. julho do ano retrasado. Mas aí você consegue estabelecer um gráfico, claudicações. Pô, começa a chegar evento grande, Copa São Paulo, indoor, no caso do hipismo, no caso do quarto de milha, o Potro do Futuro, o Nacional, o Grand Prix da Santa começa a chegar evento grande, os cavalos começam a mancar. Por quê? Porque o treinador começa a pegar mais forte, o próprio cavaleiro começa a pegar mais forte. Está sendo exigido um nível de trabalho maior. Muito maior do que anteriormente. Então, aí você pega os cavalos com claudicação maior. Então, a gente acaba tendo um gráfico maior por isso. Alterações de temperatura, a imunidade do cavalo, assim como a nossa, acaba dando uma caída. Entendeu? Por mais que você fique de olho, acaba pitando. A gente não consegue controlar a nossa imunidade, né? A gente só controla quando tá aqui. Aí você fala, nossa, caiu a imunidade por causa daquele dia, por causa da viagem, porque eu viajei de avião 20 horas, aí eu peguei uma gripe. Tal. Imagina um cavalo que não fala, né? Se com a gente, que a gente não consegue controlar, no cavalo a gente só vê quando dá uma pitada mesmo. Não, tem razão. É delicado. Por isso que todo sinal tem que se averiguar, né? Sem dúvida. A Eduarda perguntando aqui se o animal que engole ar tem. A pauta a gente já comentamos sobre tudo. Eu vou pegar as perguntas aqui agora, tá? Mas cobrimos toda a pauta aqui, cumprimos toda a pauta que combinamos. Um animal que engole ar, ele tem mais chances de ter cólica? Existe uma relação nisso? Existe sim. O cavalo que engole ar, normalmente, ele está predisposto ao acúmulo gasoso nas alças intestinais e no próprio estômago e nas alças intestinais. Engolir ar é um costume chamado de aerofagia no cavalo, que ele apoia os incisivos, é um vício, normalmente ele apoia os incisivos numa madeira, na porta da cocheira, e fica engolindo o ar mesmo. Faz até um som estranho. É um arroto, mas ele está engolindo o ar, na verdade. Às vezes ele até desenvolve esse vício sem encostar, porque ele é conhecido também como tique de apoio. Exatamente pelo cavalo apoiar os dentes incisivos e ficar engolindo ar. Às vezes até sem apoiar ele começa a engolir ar também. Tamanho é o vício disso. E pode causar tanto emagrecimento quanto predispor cólica, sim, principalmente cólicas gasosas. Entendeu? Não sabia disso, que coisa. Tem umas telinhas, né, que eles colocam, às vezes, para ajuda, já vi. Mas quando o cavalo aprende a engolir, ele vai evoluindo a forma. Então, você coloca uma barreira, ele contorna essa barreira fazendo de uma outra forma. Então, normalmente, quando o animal desenvolve esse vício, é bastante difícil de você conseguir contornar, porque ele vai arranjando novas técnicas até chegar ao ponto de que alguns cavalos não precisam fazer absolutamente nada para conseguir engolir o ar. Eles não precisam fazer nada. Que coisa! Eu acho que é você desenvolver uma forma de minimizar o estresse desse cavalo. Então, normalmente, quando o cavalo está solto no piquete, ele para de engolir ar. Por que ele para de engolir ar? É um estresse. Então, no piquete, ele está comendo grama ali e para de engolir ar. Então, se você conseguir minimizar o estresse dele, é a melhor forma. Porque as técnicas que normalmente usa é colocar choque na porta da baia, para encostar mais na porta, ou colocar prego, ou colocar pimenta na porta da baia. Mas aí ele acaba ficando cheio, puxo para fazer. Então, assim, às vezes é mais fácil você tratar a raiz do problema, você ficar tentando uma situação de uma forma imediatista. Eles são espertos, eles aprendem, né? Sabem disso. Eles são muito... A questão do sal, que vocês colocaram, sal ajuda também, né, a induzir que o cavalo beba água, isso procede, certo? Mas também numa quantidade adequada, né? Não é para começar o dia inteiro, enfim, mas ajuda a gerar sede, né? Ajuda,
Ajuda. A quantidade normal de sal ajuda bastante. Hoje, existem estudos que até o sal à vontade é bom, tá? Ah, não Existem aquelas sabia. pedras de sal, que são pedras como se fosse um rolo de papel higiênico, que o cavalo fica lambendo ali, fica girando aquela pedra, Acho que eu fica, te mostrei lá na Ípica, no pavilhão de É, cocheira. tem sim, eu tô atrás dela. entendeu? O sal de pedra que ela fica lambendo o dia inteiro, isso ajuda, assim, a ingestão, aumentar a ingestão de água, entendeu? Sem Tá. dúvida nenhuma, e pode ajudar a fazer com que o cavalo ingira mais água e diminuir o risco de cólicas por compactação nesse período de inverno. Tá. E água gelada, água sem gelo, algo nesse sentido que valha algum comentário? Na temperatura ambiente, se tiver muito frio, ele vai beber menos água, não tem jeito. É, o cavalo não gosta de água gelada. Eles não gostam de água Não gelada. gosta de água gelada. Eu tenho um vídeo de uma cliente minha que foi morar nos Estados Unidos. Ela está trabalhando com o cavalo lá nos Estados Unidos, quarto de milha, e ela me mandou um vídeo e falou: Hélio, para você que acha que cavalo não gosta de água gelada, o cavalo quebrando o gelo para tomar água. Então Mentira, tomou gente. de gelo em cima do coxo do cavalo, ele quebrou para poder tomar água embaixo. Evidente que ele se adapta, né? Mas gostar mesmo, o ideal é que não seja dado água muito gelada para o cavalo, sem dúvida. Ah, temperatura ambiente, então, né? Sem Mas dúvida. a questão do cavalo atleta que a gente está falando, né? O cavalo de hipismo, ele então deve ser tratado como um atleta, com acompanhamento nutricional, é isso que a gente falou, a importância de vitaminas, etc. Também para ajudar aí no desempenho e no bem-estar, certo? Sem dúvida. Eu comparo muito o cavalo, Carol, com um jogador de futebol. Eu acho que o ápice do atleta é o jogador de futebol. Eu acho que o acompanhamento de um jogador de futebol como atleta provavelmente seja o maior acompanhamento que tenha de atletas no mundo, Assim, creio eu. ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Que você tem nutricionista, você tem o médico ortopedista, você É. tem Sem dúvida. diversas funções diferentes que acompanham para ele conseguir exprimir o máximo do que ele tem a oferecer no campo, né? Então, o que eu vejo que não é muito utilizado, se fosse muito bom, o jogador de futebol estava fazendo. Eu acho que é Uhum. perfumaria. Então, eu acho que no cavalo tem isso também. Tem perfumaria que, na Não, minha opinião, pelo menos, não, não não muda o vai resultado final. mudar o resultado final. E tem coisa que é muito legal. Por exemplo, o jogador de futebol sai do jogo, vai pro gelo. Fantástico. Gelo é fantástico. Pro cavalo, pro jogador de futebol. Hoje eles estão usando aquele Game Red, que é um aparelho do TAP que faz uma massagem com gelo. Funcionamento com gelo no membro do cavalo e do ser humano. Fantástico. Educação terapêutica, fisioterapia, acompanhamento, uma chuteira com amortecimento bom, uma ferradura boa. Eu acho que a gente consegue caminhar muito próximo da, da, do tratamento que a gente tem com o jogador de futebol. E eu acho que isso é essencial. E assim, esse acompanhamento, hoje com a fisioterapia que a gente tem, hoje com o ferrajamento que a gente tem, hoje com o diagnóstico melhor que a gente acaba tendo, Uhum. e é uma corrida, né, Carol? É uma corrida onde a gente tem que se atualizar dia a dia. Isso o ferrador, o tratador, o veterinário, porque se o tratador não se atualizar e o tratador vizinho fizer uma tosa melhor que ele vai acabar ficando para trás. Então ele acaba sendo substituído. Se o Ed e a Raquel não se atualizarem e o veterinário X tiver um equipamento melhor ou fizer um procedimento melhor eu não digo, porque vários veterinários vão fazer procedimentos melhores, um é melhor numa área, outro é melhor na outra. Só que assim, tiver um equipamento melhor ou estudar mais, a gente acabar ficando para trás. Imagina
Se a gente não se atualizar, entendeu? Sobre o medicamento, sobre alguma coisa, eu falo, é muito chato a gente se pegar de surpresa. Muito chato. Você chegar para mim e falar, ô Hélio, ô Raquel, o que você acha do. Vou falar um medicamento novo que a gente está utilizando, Outrex. Eu vou olhar e falar assim, puxa vida, cara, Outrex? Nossa, e não tem ideia do que seja. É muito É. ruim isso, entendeu? A gente tem que estudar diariamente. Eu falei que você tem estagiários. A gente montou um grupo de estudos agora, eu tenho quase 2.000 estudantes veterinários, Ah, eu tudo vi, muito tal. legal, bem bacana. Muito, e é muito legal, porque às vezes eles falam uma coisa, ontem surgiu uma discussão que uma estagiária, uma menina de Rio Grande do Norte, discutiu a questão da prova dela, de repente surgiu o assunto, colocar no trabalho, que eu falei, eu não tenho experiência com isso. E eu chamei o veterinário, que é o professor da USP, no particular, era o autor do trabalho, eu falei, qual a sua experiência com Ah, isso? Ele não 4 minutos falando sobre a experiência dele, sobre aquilo, e eu botei no grupo, e foi bom para mim. Então, quer dizer, eu já tive que ler um trabalho novo que uma estagiária colocou. Então, eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar, e foi exatamente sobre desvio angular em potro, que foi uma pergunta de agora há pouco. Foi um trabalho sobre desvio angular em potro. Então, a gente tem que se atualizar diariamente, para não comer uma bola, para não se perder, né? sim, não isso é. E vocês fazem isso, então, graças a Deus, estamos em boas mãos. A gente faltam 13 minutinhos aqui, vamos falar sobre as ligas, as duas perguntas, questão de liga de trabalho, de descanso, a importância, e e a questão dessa relação veterinário-proprietário, como é delicada, como é que vocês se sentem quando o proprietário está ali doido para entrar na prova e não dá para entrar, enfim. E aí o resto das perguntas a gente vai pedir para encaminharem para a gente ver direct, a gente responde para cada um de vocês, tá? Mas acho que a gente pode fechar com essas duas perguntas. Eu acho que a importância da liga é para dar principalmente suporte para o tendão e ligamento, Tá? entendeu? E para articulação. Acaba dando suporte, sim. Algumas vezes você usa uma liga também com caráter, uma função circulatória para melhorar a circulação, principalmente porque de descanso. A gente usa muito para melhorar a circulação. E a liga de trabalho para conseguir dar um suporte maior, assim como a caneleira, e proteção também de pele, caso o cavalo se alcance, se trata, ele acaba protegendo um pouco o tendão e ligamento. Quem fez essa pergunta, se quiser me mandar uma mensagem, tem um vídeo muito legal de tendão. Ah, foi a Ju? Foi a Domadins que mandou? Foi a Foi a Juliana? Ju e depois outra pessoa que perguntou da importância da liga de trabalho. Eu Mas ela acho tinha perguntado da liga de. a liga de descanso é uma função circulatória. É como aquelas meias de compressão que você usa em avião, para melhorar a circulação, etc. E é um ligamento, bastante importante. Bastante importante. E também a liga de descanso à noite, ela ajuda na questão de eventualmente o cavalo se bater sem querer na cocheira, enfim, também protege, né? Ou não? Isso é uma curiosidade minha. Protege, protege. É uma proteção, não deixa de ser uma proteção, sim. Ajuda, né? E agora essa relação proprietário e veterinário, que é uma relação muito delicada, que nem médico, né? Imagino, com o pai da criança, sei lá. Como é que vocês se preparam para eventualmente dar uma notícia assim que talvez o proprietário fique um pouco chateado, mas faz parte do jogo, sabe? Como é que vocês conseguem? Porque isso é importante para a vida. Às vezes a gente tem que dar notícias ruins, né? E vocês lidam com organismos vivos, então você de repente faz uma coisa num dia, no dia seguinte você fala, não, vai dar tudo certo. E porque uma vez já deu e de repente não dá. Como é que vocês. Qual que é o sentimento assim de vocês? A verdade é que é até engraçado essa pergunta, porque a gente constantemente tem que lidar com essa situação e a gente está muitas vezes trabalhando com o sonho das pessoas, né? E então você tem que dar uma notícia de que um animal está com determinada afecção ou lesão e que ele não vai poder competir, por exemplo, no próximo evento, ele vai estar fora da próxima competição. Você sabe que você vai frustrar a expectativa da pessoa.
por mais que ela compreenda e que ela pense, não, meu animal acima de qualquer coisa, a saúde dele acima de qualquer coisa, a gente sabe que a gente trabalha em cima do que vai acontecer, que é frustrar uma expectativa, né? Então, acho que a gente vai se aprimorando ano a ano. Eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que o maior problema é o quanto a gente se cobra. Eu acho que quando a gente se cobra, eu acho que é o maior problema. Eu acho que o maior problema acho que é coisa que tira, às vezes, noite de sono, para dar uma notícia mesmo, que você não quer que aquilo aconteça. Então, às vezes, você tem que dar uma notícia para a pessoa e você está se cobrando, como disse o exemplo que a Raquel chorando aqui, e eu falo, é ótimo você se cobrar, entendeu? Num caso. O dia que você não se cobrar, é que está acontecendo alguma coisa errada. Acho que quando você se cobra é o maior problema, em casos graves. Sim. Em casos leves, Carol, eu acho que você atrai aquilo que você... a forma que você aceita que você trabalha. Então, vamos lá. Se eu fosse o tipo de veterinário que passasse por cima de qualquer coisa para fazer o cavalo saltar, provavelmente não seria o veterinário que, assim, que eu e muitos admirariam, né? Ou eu ia ser o veterinário de determinados cavaleiros. E de outros não. Entendeu? E, de repente, quando eu trabalho de uma forma que eu tento trabalhar, que a Raquel também trabalha, vários veterinários trabalham, você acaba atraindo clientes que entendem perfeitamente a coisa leve. Só que esses clientes talvez sejam mais difíceis de falar da coisa pesada. Porque você cria uma relação de carinho com o animal, você não tem como não criar. Por mais que você não queira, tente se manter frio, não tem como você não criar. Então, a notícia pesada é muito pior. É muito pior. A leve é fácil, porque você sabe que a pessoa vai entender. Entendeu? Que ela sabe que você fez de tudo para que o cavalo saltasse aquela prova importante, mas infelizmente, para o bem do cavalo, não é legal que ele entre naquela prova. E a forma de você falar chega dessa forma e é tranquilo. Para mim, sempre foi muito tranquilo essa parte. Os clientes sempre entenderam, e os que não entenderam é porque eles esperavam outra coisa. Ótimo, eles podem ter outros profissionais que vão suprir a necessidade daquele cliente. Não tem problema nenhum. Eu prefiro não passar por cima daquilo que eu acredito para tentar atender aquela pessoa. E até complementando o que o Hélio falou, isso é uma coisa bastante engraçada, assim, porque eu acho que tem muito a ver essa relação do veterinário com o cliente, dos perfis serem similares uns com os outros, né? E é o que você falou, é um ser vivo, né? Então, lógico, o acompanhamento veterinário previne lesões, previne problemas de saúde, mas tem coisas que são imprevisíveis. Tem coisas que não dependem de nós e que não dependem nem do próprio cavalo. Depende de alterações químicas, de pequenas particularidades que vão levar ele a não estar apto por algum motivo. Quantas vezes a gente já não viu, a gente já trabalhou, sei lá, eu já perdi a conta em quantas inspeções veterinárias a gente já trabalhou até hoje. Quantas vezes o animal não chega lá para passar na inspeção veterinária, quer dizer, ele tem um acompanhamento veterinário na hípica, no local de residência dele, ele tem todo um acompanhamento atlético, e de repente ele chega lá para ele passar nessa inspeção veterinária e não está apto, e ele claudicou. Quer dizer, não é culpa de alguém? Não é culpa de ninguém. Mas aí vem a postura do veterinário. Ele mancou no dia da inspeção. Pô, Carol, infelizmente aconteceu isso. O cavalo mancou, é melhor para ele mesmo não saltar. Vamos tratar e vamos resolver o problema. Só que tem alguns, infelizmente, que não, mas ele é assim mesmo. Tem que fazer saltar de qualquer forma. Isso daí pega mesmo. Isso cria, atrai clientes que querem saltar de qualquer forma. Entendeu? Isso é um fator complicante. Isso, sem a menor dúvida, é um fator complicante. Mas eu acho que você acaba atraindo aquelas pessoas que pensam como você. Se não pensam como você, poxa, que pena.
sinto muito, vamos partir para outra, né? Tem um alinhamento, graças a Deus, de fundamento, DNA, princípio de vida até, né? Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês. O Rodrigo da Horse Trade perguntou se vocês atendem em Araraquara. Sim, eles atendem onde vocês quiserem. Ah, era? Eu tô achando que é verdade. Oh, meu Ele é meu Deus! cliente. Eu fui atender uma égua dele hoje, é bullying porque eu tenho a língua presa, entendeu? Aí ele quer que o Hélio fale Araraquara. Eu atendo perto de Matão, tá, Rodrigo? Ali é a região de Matão, de São Carlos, eu atendo sim, tá? Pô, então um bullying da parte dele. Então, o pior é que a Priscila, minha estagiária, falou: ele atende todo o estado de São Paulo, respondendo ele. Coitada. Bom, então, ó, somos duas, mas foi bom que a gente acabou a live de um jeito engraçado. Eu falei, pô, tem uma última pergunta aqui, não posso perder, tal. Mas, enfim, tentei que a gente respondesse todo mundo aqui. Agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês que estão nos assistindo, que são aí do ramo do cavalo. Tem parceiros Pets and Friends que assistiram também, muito bacana vocês com a gente. E Hélio e Raquel, os nossos astros dessa noite, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês com esses mascotes, pela atenção e por todo o conhecimento que vocês compartilharam conosco aqui. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, Carol. Um beijão, sucesso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.